Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Nepuga Talks, o podcast oficial do Nepuga, o núcleo de estudos da doutora Ana Carolina Pulga. Eu sou a Isadora, sou a host por aqui, e é uma alegria enorme abrir esse espaço de conversa, de história, inspiração ao lado de quem vive a transformação da saúde estética de verdade. Hoje o Nepuga é muito mais que uma instituição, é um movimento, é um legado que cresce a cada novo aluno, a cada nova conquista, a cada nova história, e por isso tudo começou graças a essa mulher que resolveu sonhar e construir aquilo que era impossível. E hoje eu tô aqui com o Dr. Silas. Primeiro, obrigada por topar aparecer, obrigada por estar aqui com a gente hoje. É uma honra ter você contando um pouquinho mais sobre a sua história, sobre toda a sua trajetória. E eu queria agora que você se apresentasse, contasse quem é o Silas e contasse um pouquinho de como você chegou até aqui. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito honrado também pelo convite. Acredito que isso reforça muito que eu fiz uma boa escolha em iniciar a minha trajetória aqui, ter essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu sou enfermeiro de formação, mas essa não é a minha primeira formação, Eu comecei por outros caminhos, até o meu caminho trilhar por aqui e eu conhecer um pouco mais desse mundo infinito que é a estética. Legal. E me conta um pouquinho mais, O que te trouxe até a estética, Porque como enfermeiro a gente sabe que a rota tradicional é plantão, clínica, hospital. O que te fez trocar essa rota e escolher a estética? Na verdade, assim, quando eu saí lá do ensino médio, a gente tem eu pelo menos tive aquela educação, acredito que a maioria das pessoas tem isso de que você precisa fazer uma faculdade, você precisa ter uma profissão e fazer algo. Então eu não tinha muito claro comigo o que eu queria, E na época, imagina, eu tenho 30 anos e na época com 17 anos ali, minha mãe já fazia alguns procedimentos estéticos, mas assim, era único, exclusivamente pertencente a uma classe e pertencer àquela classe era algo assim, irreal, Então eu fui por meios tradicionais, fui prestar um vestibular e fiz a minha primeira graduação em logística. A minha irmã também é formada em logística, e aí na época ainda era um curso muito novo e muito promissor. Eu falei assim, não, vou me matricular, eu preciso fazer alguma coisa, ter uma profissão, vou me matricular aqui, vou fazer e aí vou começar a trilhar o meu caminho. Mas aí no decorrer do tempo, que eu ingressei para a faculdade, fiz uma especialização também na área, atuava, mas assim, não me identificava. E via esse ramo da beleza, esse ramo da estética como algo assim muito atrativo, muito satisfatório de ser feito, mas ainda muito distante, Porque ainda estava muito restrito ainda a algumas classes. E aí eu falei assim, vou tentar aqui ainda no meu caminho ali. Ainda continuei ainda a minha jornada por um bom tempo. Até então que a gente conseguiu, principalmente a gente sabe da importância da doutora Ana Carolina Pulga, em fazer com que a gente de outras áreas conseguisse atuar. Sim. Com a forma de, nesse ramo da estética, não ser algo apenas privativo ali de algumas classes. E aí, eu lembro que na época, eu até comentei com alguns familiares, não, eu vou trabalhar bastante, vou guardar um dinheiro. E na época eu pensava em fazer odontologia. Mas é um curso muito caro, para minha realidade, então assim, era um curso muito caro. Ou se eu fosse prestar um vestibular, ia ter que me dedicar ali ao vestibular. E não dá tempo, já tinha começado a trabalhar, já estava com já era outra 20 realidade, e poucos anos, não estava começando agora, Então já tinha ali minhas responsabilidades assumidas. E aí eu falei, meu Deus, ainda tá distante. Então, quando surgiu, que outros profissionais, principalmente como o da enfermagem, poder atuar nessa área, eu falei assim, agora é o momento. Porque eu gostava dessa área de estética, sempre tive esse sonho, mas era um sonho muito distante. Era um sonho, assim, que o contato que eu tive, como eu falei, de ver pessoas próximas fazer, mas era muito caro. Agora imagina fazer um curso, pertencer à pessoa que está fazendo aquilo, era muito distante. E aí eu falei, não, eu vou fazer porque eu
tava naquela área, mas não era algo que eu queria, era algo realmente assim tradicional para seguir o protocolo do que a gente tem que ser feito. Então, Uhum. você tem que fazer uma faculdade, tem que trabalhar, Sim. tem que ter uma profissão. E assim, as profissões mais tradicionais. Não, essa aqui que tá próximo à Sim. sua realidade. Imagina aí, sonhar com isso é algo que realmente Irreal, fica né? ali no Não dava. sonho. Não, você não consegue atingir de maneira tão fácil. Tem que se dedicar muito, tem que abrir mão de muita coisa. E aí eu falei, não, agora chegou o meu momento. Acredito que agora surgiu a oportunidade. Então já ingressei para fazer, porque eu tinha isso como um sonho, mas era um sonho distante. Então, na primeira oportunidade que eu vi de poder ingressar nessa graduação, porque a área hospitalar, eu também me sinto atraído por ela. Existem algumas áreas da enfermagem que eu gosto, mas dizer assim, não, É o que eu realmente quero, é não o que eu é. quero para minha vida. Não, sabe, assim, a autonomia que isso te dá e o impacto que isso faz com que você cause na vida das pessoas é algo que realmente fez com que eu mudasse ali a rota e graças a Deus se tornou real. Não, maravilhoso. E que história incrível, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores sobre influenciar outras pessoas e eu tenho certeza que a sua história vai influenciar muitas outras, porque é a realidade de muita É. gente, né? Começa por uma graduação que não tem tanta assim, identidade com aquilo que você quer, mas ao longo do tempo você vai conseguindo caminhar ali até chegar onde que você realmente se encontra e fala, não, é aqui que eu quero seguir, né? Isso é maravilhoso. E a gente tem aquela cobrança da idade, né? Sim. E eu sempre tive isso, não, eu vou, sei lá, chegar a essa idade, ainda não me identifiquei com algo que eu realmente goste, não fiz algo que eu goste, eu preciso fazer. E, na verdade, a gente não precisa se apegar a isso, né? A gente precisa se preparar e ter força de vontade e não ter medo. Porque quando até eu ingressei na universidade, eu ficava pensando, eu falava, meu Deus, vai chegar o último ano da faculdade, eu vou precisar fazer o estágio da faculdade e a minha universidade só tinha o estágio ou de manhã ou à tarde. Então, Nossa. assim, como você trabalha? Então, Tendo contas para pagar, tendo a sua vida. Então, assim, eu falei, não, mas é um ano, isso vai passar. Pelo menos eu guardo o dinheiro da mensalidade da faculdade, do transporte, e o resto eu vejo depois como eu faço. É óbvio que a gente entende que muitas pessoas têm outra realidade, mas assim, a maioria dos brasileiros, imagina, você parar um ano da sua vida sem poder trabalhar, para poder seguir um sonho, parar toda a sua vida. Eu não comprei mais os meus mimos, não comprei mais as minhas roupas, as saidinhas ali, teve que parar tudo. Mas assim, você sabia que era momentâneo e por causa de um objetivo específico, exatamente, tem né? um prazo determinado. Então, assim, nem que às vezes até eu me deparava, eu falava, nossa, mas eu vou ter que fazer outra graduação e aí depois eu vou ter que procurar emprego de novo numa área que eu não tenho experiência, passar por tudo aquilo novamente, começar do zero. Mas é muito importante, às vezes, dar um passo, 2, 3, 4 para trás para poder seguir 10 adiante. Ah, com certeza, né? E seguir adiante tendo certeza que é aquilo que você quer. Exatamente. Que eu acho que é o mais importante, né? A gente ter a satisfação pessoal é muito importante, porque vai te dar o gás necessário pra seguir, mesmo com percalço, mesmo que seja difícil, cheio de desafio, mas você tem certeza que é aquilo que você quer, né? Não aquilo que esperam de você. É exatamente isso que aconteceu comigo. Primeiro eu fiz, não, é isso que esperam de mim, que eu tenho uma graduação, uma profissão. E eu vim de uma família muito simples, então, assim, era algo assim que as pessoas, tipo, não, a gente precisa fazer com que a gente mude essa realidade. A minha mãe era diarista, então, assim, era uma pessoa também que não teve estudo. Então, ter um filho que tem estudo é algo assim. É um sonho, né? Só que, assim, o primeiro estudo não foi o meu sonho, era algo que realmente, assim, não, eu preciso. Foi necessário para aquele momento. Trilhar algum caminho para poder chegar onde eu quero chegar. E aí eu trilhei um caminho um pouco mais longo, vamos dizer assim, que também essa questão de tempo é muito relativa. Com certeza. Cada Você ainda é pessoa super tem. jovem, tem muito tempo pela frente. E a gente se cobra muito, né? Mas Com o importante certeza. é que a gente não deixe, não abandone os nossos sonhos, independente da realidade que a gente esteja. É entender que aquela dificuldade, que aquele trajeto, ele é completamente momentâneo. E aí eu fui, consegui fazer me planejei, mas teve coisas que aconteceram completamente fora do planejamento. Acontece. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Mas no fim, Deu você tudo junta certo. uma moeda daqui, uma moeda dali. E dá No tudo final dá certo. tudo certo, né? Maravilha.
E, doutora, a gente já teve um papo super bacana, né, sobre muitas coisas. E eu queria saber como que o Nepuga chegou até você, né? A gente viu todo o caminho que você trilhou para poder chegar na estética, que foi incrível, né? Eu acho que é muito importante a gente parar, refletir sobre a vida, sobre se é aquilo ali mesmo que a gente quer seguir, né? E seguir os nossos sonhos, seguir aquilo que a gente realmente deseja. Mas eu queria saber com você como que o Nepuga chegou até você. Eu entrei na graduação com esse propósito, né, de seguir a área estética, porque era um caminho mais próximo ali da minha realidade e que me abriria portas para que eu chegasse até lá. E aí, eu não conhecia o Nepuga ainda. E aí, já no final da graduação, já tinha entregado ali todo o meu estágio. A coordenadora do meu curso falou assim: Silas, que área que você quer seguir? Né? Que caminho que você quer trilhar? Eu falei assim: eu quero o caminho da estética. E acho que eu era a única pessoa ali do curso que fez essa escolha, que geralmente era: não, eu quero urgência e emergência, eu quero obstetrícia, eu quero aquilo. Eu falei: não, eu quero estética. E aí, ela falou assim pra mim: tem um aluno que saiu daqui e começou a fazer uma especialização na área, e é uma instituição muito boa, mas eu não lembro o nome agora para te falar, mas é uma instituição muito boa, e eu vou pesquisar, vou atrás dele e vou te mandar o nome. E aí ela foi, depois me chamou no Instagram e falou assim: Silas, chama Nepuga. E aí, foi no final do meu estágio ali, do último ano da graduação. Aí eu comecei a procurar nas redes sociais ali. Porque a gente vem de um ambiente completamente diferente, a gente fica ali naquela dúvida, até a última gota, né? Meu Deus, aí você pesquisa lá, tem várias universidades, várias. Você fala: não, mas eu não tenho tempo, assim, pra passar raiva com uma instituição pra bater com os burros d'água. Não, eu preciso de algo realmente certeiro. E aí ela me indicou o Nepuga. Ela falou assim: ó, pesquisa, porque é uma instituição muito, muito legal. Tem uns alunos que saíram daqui e foram se especializar lá. E aí eu comecei a pesquisar. Então, quando eu abri o conteúdo, que eu vi ali toda a grade curricular do curso, eu falei assim: é exatamente isso aqui que eu quero. Bom. E aí, na época, eu tava desempregado ainda. Eu falei assim: mas eu vou primeiro arrumar um emprego, e aí depois eu me matriculo. Aí eu mandei mensagem, me passaram os valores, aí me passaram as condições. Eu falei assim: não, quer saber? Eu vou já fazer a minha matrícula. Eu vou, nem que seja vender água no sinal, e eu vou cursar. Porque assim, eu não queria perder a oportunidade de estar ali. E quando eu via o conteúdo, quando eu via a estrutura, tudo. E eu morava em São José dos Campos. E aí, nessa época, eu tava vindo morar para São Paulo, que eu comecei um relacionamento. E aí eu falei assim: não, e quando eu vi o endereço, eu falei assim: nossa, tá perto de casa ainda. Olha, melhor ainda. Eu vou começar agora, já vou me matricular. E eu não tinha nem emprego. Falei: não, mas vai dar certo. Foi com fé e foi com incrível. Fé, vou meter as caras. E aí as condições estavam assim, muito assim, interessantes. Eu falei assim: não, eu tô com medo de perder essa oportunidade. Eu não posso deixar essa oportunidade de pagar. Olha esse conteúdo, olha o que tem aqui. É tudo que eu quero aprender, é tudo que eu quero exercer na minha profissão. E aí eu vi outros profissionais da área indicando, falando assim: não, é um curso super bacana, a gente que é enfermeira, a gente consegue o título de especialização lá, pode ir, que é tranquilo, não sei o que. Eu falei: então tá bom, agora eu vou. E aí, foi assim, uma escolha muito determinante, muito certeira que eu fiz. Porque realmente, tudo se encaminhou para que hoje eu estivesse aqui, para que as oportunidades se abrissem, para que eu tivesse o contato com a vivência clínica. E aí, a vivência clínica realmente trouxe a certeza de que é isso que eu quero. Sabe, ali o impacto na vida dos pacientes que vão ali procurar os protocolos, o mundo que você tem pra te abre, né? O leque de opções que te abre, assim, era realmente aonde eu gostaria de estar imerso e aonde eu estou imerso hoje. Então, assim, eu conheci a partir disso, de uma pessoa da área me dizer, falar assim: olha, tem outras pessoas que estão lá, realmente é muito bom. Aí eu fui atrás dessas pessoas: não, pode ir. E eu falei: então agora eu vou. Ai, que bom, fico feliz que a gente tá aí no caminho certo e te ajudando a chegar no seu objetivo. Sim, com certeza. Eu sou muito grato a todas as experiências que eu tive lá. Porque quando eu entrei, eu não tinha nem experiência como enfermeiro. Hoje eu atuo como enfermeiro.
Mas na época eu não tinha nem habilidade com a agulha direito. Olha, Então, assim, eu pegava na agulha assim, tremendo. morrendo de medo. Eu vi uma cânula e falava, meu Deus, como eu vou colocar essa cânula no paciente? Dá uma assustada, né? Quando a gente vê a primeira vez uma canoa. Nossa, eu falei assim, e eu nunca tinha pegado ali, manuseado, assim. A gente fazia o estágio, mas o estágio era aquela coisa assim, muito. Uma Mas injeção vê, você faz ali. ali, você fazia uma, duas no dia, porque tem a turma toda pra fazer. Aham. Agora, imagina mexer no rosto de uma pessoa com algo que você não tem ali tanta habilidade. Então, eu ficava com medo. Mas ia assim, com medo mesmo. Ia com medo mesmo. E os professores, ótimo, a professora Bianca pegava na minha mão assim, ó, e eu tremendo. Ela, segura assim, vai, faz a retroinjeção. E eu ia lá, fazia. Eu falei, não, agora vai. Agora vai. E a gente já falou bastante sobre sucesso, né? E aqui a gente tem uma frase muito importante que é: o sucesso está nas suas mãos. Está nas suas mãos porque você trilhou o seu caminho até chegar até aqui, né? Onde você quer alcançar. Uhum. E tá nas suas mãos porque é você que tá ali fazendo os procedimentos, né? A gente brinca que é até um trocadilho. E eu queria entender com você o que você imagina de sucesso, o que você espera de sucesso, o que você hoje vê como seu sucesso. Tudo que eu sonhei lá atrás, quando eu iniciei, né, nesse caminho que eu resolvi trocar. Porque por mais que eu tivesse sonhado, era um sonho. Às vezes a gente sonha algumas coisas, mas quando se depara com aquilo, fala, acho que não é realmente isso que eu quero, estava enganado. Mas quando eu me deparei de frente com isso e exercendo isso, eu vi que realmente é o que eu quero. E eu acho que o sucesso, ele faz parte disso, de você realmente estar fazendo aquilo que você quer, aquilo que você ama, aquilo que você identifica. E aquilo que te traz um retorno. Não quer dizer que porque o retorno de um é maior do que o seu, porque a gente entra num comparativo, Claro. né? De pessoas ali. Não, mas esse faz isso, esse alcançou isso. Não. É o seu sucesso. O que você fez, o que você planejou, está sendo executado. Por mais difícil que seja, por mais trabalhoso, por mais dificultoso, você está sendo persistente, deu errado, você recomeçou, tá lá fazendo de novo. Então, acho que tudo isso faz parte do sucesso. Sim. A partir do momento que você não abre mão daquilo que você determinou para sua vida, daquilo que você sonhou para sua vida, já é o início do seu sucesso, já é o estopinho ali para que você alcance resultados e as suas metas, né? Aquilo que você determinou como meta para sua vida. Então, eu vejo a minha trajetória como um sucesso, Com porque certeza. eu troquei a minha vida toda e ali sem ter certeza, porque eu não tinha certeza de nada, nem se de repente eu ia conseguir terminar aquele estágio, nem se eu ia conseguir pagar a mensalidade da pós-graduação para poder fazer o que eu queria. Mas assim, ali eu insisti e eu falava, não, mas se der errado, Você tentou. eu tentei, volto atrás e faço de novo, porque isso vai ter que acontecer. Eu estava determinado aquilo na minha vida e eu falei, não. Isso vai acontecer, e a partir do momento que as coisas foram acontecendo, independente das dificuldades que foram sendo encontradas no caminho, já foi o meu sucesso se erguendo. Com certeza. Então, assim, pra mim, sucesso é a partir do momento que você determina o que você quer pra sua vida e você começa a trilhar. Se foi difícil, se deu errado uma vez, duas, é sinal de que você tá no caminho certo. Porque são as dificuldades que faz a nossa trajetória ser mais madura, faz com que a gente tenha olhares diferentes e que a gente se torne pessoas diferentes. Porque a gente vai ter visões completamente diferentes de como é o mercado, né? Às vezes, algumas pessoas têm tudo exatamente ali trilhado na vida, fez aquele caminho bonito, fluido, fala, nossa, que lindo. Mas nós que trilhamos caminhos diferentes, a gente consegue enxergar perspectivas diferentes, né? E isso contribui muito para nossa trajetória e para o nosso sucesso profissional. Com certeza. E você imagina que, acho que, né, é importante a gente ter sucesso profissional, óbvio, mas o sucesso pessoal e a autorrealização também é muito importante. Muito importante. Você acredita que esse caminho que você tá trilhando tá ali atrelado ao sucesso pessoal que você almeja pra você? Com certeza, porque, como eu falei, era algo que pra mim era irreal. Primeira vez que eu vi uma pessoa fazendo toxina botulínica. E aí eu falei, meu Deus, que coisa incrível esse resultado. E aí fui pesquisar, saber valores, assim. E na época era muito caro e, assim, restrito. Eu falava, nossa, nunca que eu vou conseguir chegar a ser um profissional que faz esse tipo de trabalho, um profissional que tem esse impacto na vida da pessoa, dela se olhar no espelho
e falar assim, nossa, né? Era isso que eu queria, esse resultado que eu queria. E aí, hoje, ver que eu posso ser essa pessoa que vai impactar na autoestima das pessoas, na confiança, né? E ali no olhar, e até mesmo servir de exemplo para outros profissionais também que estão trilhando ali. Isso com certeza faz parte do meu sucesso pessoal. E com aquilo que uma vez eu sonhei assim tão distante, hoje eu posso realizar. É possível, né? Sim. Maravilha, né? Acho que é muito importante a gente juntar as duas coisas. Porque se o sucesso pessoal não é o mesmo que o sucesso profissional, você fica ali num limbo de incerteza, de dúvida, de angústia, que não é o ideal, né? A gente precisa ali daquele equilíbrio, né? Sim, e eu conheço pessoas que são da área da beleza. Meu namorado é cabeleireiro e a gente troca umas experiências que ele fala de profissionais que estão ali também ali impactando a vida de pessoas no ramo da beleza, mas assim, elas acabam entrando às vezes em colapso porque elas não encontraram ali o seu sucesso pessoal. Elas estão, às vezes, até ali atendendo aonde muitas pessoas gostariam de estar, sonhando, almejando. Não, é naquele nível que eu quero chegar. Mas elas chegam, quando elas se deparam com isso, elas começam a colapsar, porque o sucesso pessoal ainda não foi alcançado. Então, é muito importante, porque acho que são pilares, né? E a partir do momento que você não tem ali um equilíbrio, começa a balançar, né? E se você não tá bem, se você não tá feliz fazendo o que você quer, não tem como você entregar o resultado que você espera, não tem como você fazer com amor aquilo que traz toda a sua trajetória, né? Você trilhou para estar ali. Você fez tudo o que precisava para estar ali. E aí você não ama estar ali, então realmente tem algo que faltou no meio do caminho, que de repente foi se encontrar, né? Nessa trajetória. E, doutora, a gente já conversou sobre muitas coisas maravilhosas, mas agora vamos entrar no papo que todo mundo gosta de falar, que é procedimento. É a menina dos olhos de ouro de todo mundo, né? Aqui dentro da instituição a gente tem duas coisas que norteiam tudo que a gente faz, né? São as técnicas da doutora Ana, que é o Pulga Code e o WV Code. Queria saber com você. Você falou que seus primeiros manuseios de agulha, de tudo ali, foi dentro da pós. Então, queria conversar com você sobre como é que foi essa expectativa, como é que foi esse momento, se rolou medo, angústia, desespero, se dormiu à noite. Né? É bom a gente ter noção dessa sensação, porque a gente tem que lembrar que a gente é humano, que a gente vai sentir. Sim. Alguma coisa ali vai rolar. Eu queria saber como é que foi essa sensação das primeiras vezes ali, atendendo nas vivências clínicas. Olha, eu acho até fica a dica pra quem tá começando assim, que a gente precisa respeitar o nosso processo. Às vezes você quer pegar muito certo ali na agulha e muito seguro de si, e isso que faz com que você acaba tremendo e tendo medo. Porque você fala, não, eu tenho… Calma, relaxa, a gente vai ter muitas vivências. Tá ali pra errar. Tá ali pra errar, tá ali pra tremer. E até outros profissionais. Eu tenho uma colega que ela, numa das aulas, falou assim… Meu Deus, eu pego numa angular assim, tão fácil aqui pra eu fazer um preenchimento numa boca, eu tô tremendo tanto. Então, até por mais profissionais que tenham o costume de estar manuseando ali uma agulha, dá o medo, dá o receio. A gente precisa respeitar ali os nossos limites, o nosso medo, entender que tudo é novo, né? E quando a gente começou a ter as práticas ali, até o método WV, traz muita segurança porque é o que a gente quer. Não, é até onde eu posso ir nesse começo, né? Até onde é seguro. Então, ele é muito claro em dizer onde é seguro, ele é muito claro em dizer até onde você pode ir. Então, isso te dá a margem de segurança para que você possa exercer tranquilamente, né? E aí, para mim, foi muito importante porque, assim, se eu sei que eu tenho uma margem de segurança, então eu tô tranquilo. Do que você trabalhar em… Olha, cuidado que aqui é arrancado, aqui… Não. Então, essa metodologia, além dela ser muito clara, ela trazendo essa informação, a gente fica mais assim… Calma, tá tudo certo. Pode ir com calma. E tranquilo. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o vídeo… no Nepulga Plus, fazendo o desenho, ali eu já decorei. Porque o nome, WV… É bem autoexplicativo, né? Eu olho pra você, eu consigo enxergar ali. Assim, eu falo, olha, tá tranquilo. Aí eu comprei ali um lápis e cheguei em casa, comecei a marcar no osso do meu namorado. Eu falei assim, ó, vi uma vez, agora eu vou reproduzir, que eu tenho certeza que eu decorei. Falei assim,
aperta aqui, aperta aqui. Então isso já começou a me dar um norte e uma segurança, porque dali você conhece toda a anatomia do Sim. rosto, você já conhece como os produtos agem no tempo, o halo. Então, assim, foi essa maneira como trouxe essa metodologia, como chegou pra gente. Foi muito tranquilo, foi muito Que assim. legal. Fez parte de trazer o conforto. Uhum. Sabe assim, não, pode ir, que aqui, como ela mesma sempre fala, né? Não, essa metodologia é econômica, eficaz e segura. E realmente a gente vê, principalmente na parte de comercializar, a gente não sabe nem como é que eu vou comercializar Como é que você isso, cobra, né? O que eu como é que eu vou faço? cobrar. E aí quando você entende o método, como você entende ali todo a metodologia que ela traz, você já fala, então eu posso comercializar assim, eu posso cobrar tanto, porque já não vou gastar tanto produto. Uhum. E já fico mais seguro de exercer, porque é uma metodologia mais segura. E eu sou do tipo que quando eu vou exercer qualquer coisa, quando eu vou fazer qualquer procedimento, isso até dentro da minha rotina como enfermeiro, eu gosto de saber se aquilo tem um embasamento científico. Claro, Se com aquilo certeza. tem realmente uma comprovação para eu poder exercer, né? Alguém falar para mim, não, faz assim que dá certo. Eu falo, mas espera aí, baseado em que essa pessoa tá falando para mim que vai dar certo? E aí quando a gente vê que a metodologia ela tem um embasamento científico e até a pessoa que tá trazendo aquilo pra gente, ela tem toda essa base científica, então a gente fica muito mais tranquilo para exercer. Ai, que bom, né? E como é que foi pra você ter o primeiro resultado positivo? Mesmo ali nas aulas, né? Eu acho que foi um momento que te deu mais certeza, que era que você, assim, você já tinha certeza que era aquilo que você queria, mas foi um gás a mais que você precisava? Foi. E foi exercendo ali nos pacientes modelos que a gente vê ali, principalmente preenchedores, que é algo assim que as pessoas buscam muito. Uhum. E que é completamente imediato, assim. Sim. Você já sai de lá, assim, com a boca, assim, desenhada, hidratada. E aí você fala, meu Deus, a pessoa sai completamente radiante. E ali, quando eu também eu nunca fiz muitos procedimentos, sabe? O único procedimento que eu fiz em mim foi o preenchimento da olheira. Eu já tinha feito. E só. E skin buster, umas coisas assim. E aí, teve um dia até na aula, que daí eu fui e fiz o preenchimento aqui do sucunado. Eu falei, meu Deus, Amei. eu quero que todas as mundo tem pessoas essa tenham esse sensação. resultado. Sabe, é algo que você faz, que você ama fazer, que você participa e que aquilo também fala, meu Deus, eu amo fazer isso em mim e eu quero que as pessoas sintam porque eu tô sentindo. Elas tenham essa segurança que com a autoestima, com a própria aparência. Eu lembro que quando eu fui preencher a olheira, eu ainda não tava me matriculado, ainda não tinha começado a minha trajetória, né? E eu ficava assim, olhando no espelho, assim, às vezes eu gosto muito de sair à noite. Eu saía à noite, assim, falava, meu Deus, parece que eu tô mais cansado do que eu aparento estar. E eu olhava assim, aquela orelha cansada, eu falava, meu Deus, eu não quero isso. Aí eu falei, não, vou fazer. Aí surgiu a oportunidade de fazer. Aí eu amei o resultado, eu falei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida. E aí eu Nunca falava assim, mais agora fico imagina sem fazer ver. isso nas pessoas com que elas se sintam isso. Aí eu falei, não, um dia na minha vida eu vou conseguir fazer isso com que as pessoas sintam exatamente o que eu tô sentindo aqui agora. Porque era um resultado assim que eu falava, não, mas será que realmente é isso? E quando eu Você fiz assim, a viu? primeira vez, assim, zero dor. Eu fiz com uma profissional muito boa, assim. Eu falei, gente, eu quero ser essa pessoa e quero estar aqui no lugar também que eu estou hoje fazendo os procedimentos em mim. Porque é algo realmente maravilhoso, assim. É muito animador quando você vê o resultado. Verdade. Que aquela queixa sua, ela deixa de existir. Às vezes, o resultado nem é como você imagina. Você pode falar, não, eu quero ficar assim. Mas a diferença que aquilo faz, assim, de primeiro momento, já é algo que você fala, meu Deus, não é aquilo que eu imaginei que fosse, mas assim, eu tô muito feliz com o que tá Com o que acontecendo chegou, né? agora, com o que chegou. Sim. Você fala, realmente, eu tô muito satisfeito com o meu resultado atual. E porque quando a gente fala em procedimento, às vezes a gente imagina várias coisas, né? A pessoa senta ali na cadeira e ela sai com uma expectativa muito, às vezes, além do que o resultado traz. Mas quando você entrega
qualidade, quando você entrega ali um resultado, um planejamento muito bom pro paciente, ele até esquece do que ele tinha como expectativa. Fala, meu Verdade. Deus, era isso que eu queria, eu nem sabia o que eu queria. É bem isso, né? Ter esse cuidado. E uma coisa que você falou de você testar em você mesmo é muito importante, porque até em outros aspectos, né? Às vezes o paciente vai chegar pra você e vai perguntar: dói? Arde? Qual que é a sensação? Sempre vão perguntar, Sempre. né? E aí você ter essa vivência de você ter feito o procedimento faz completamente a diferença pra você explicar da melhor forma. Não, ó, vai doer, mas vai ser só a introdução da agulha, porque é normal, é uma agulha. Não, ó, esse procedimento arde um pouquinho, o líquido arde, mas você vai ver que vai ser momentâneo, amanhã você não vai sentir mais nada, né? Você ter esse cuidado de contar pro paciente o que ele vai sentir faz toda a diferença. E eu sou aquele aluno que eu gosto de provar tudo. Adoro. Aula de fios. Eu nunca tinha colocado um fio. Coloquei a primeira vez na aula prática. Eu falei, não, quando a professora falou, ai, quem quer eu… Com certeza. Quem quer eu? Levantava. Eu falei, não, mas é só 2 fios, não tem problema. Não tem problema. Eu quero saber qual é a sensação de ter um fio ali introduzido, de que o paciente vai sentir, para até eu ser mais didático com ele. Com certeza. Quando eu for explicar o procedimento, né? Falar, olha, causa um incômodozinho, é assim, mas você explica com certeza, com propriedade aquilo. Porque eu tive aquela experiência. Então, assim, eu sou aquele aluno que tudo que ia fazer… É maravilhoso. Eu falo pra todos os alunos, essa é a melhor forma que você pode fazer. Não só pra treinar, mas pra treinar outra coisa, que é o tratamento com o paciente. Porque eles vão perguntar, não adianta. Assim que eles deitarem na sua maca, vai ser a primeira coisa que eles vão perguntar. Qual que é a sensação? O que eu vou sentir? O que vai acontecer? Qual que é o pós? E se o profissional ali só fez, não sabe o que é, ele vai saber só a teoria. E aí? E o pós? E o pós? Às vezes, né, é o mais importante. E às vezes o pós até assusta. Porque assim, no outro dia que vai ter mais edema. Exato. No outro dia que vai estar mais dolorido. Então se você já passou por aqui, você fala, não, fica tranquilo. É assim mesmo. Aí você fica com mais segurança. Sim, até com certeza. Porque senão, de repente, chega lá o paciente com edema, com uma hiperemia. Você fala, meu Deus do céu. O que eu faço? O que aconteceu? Eu nunca vi isso antes. Então, exatamente. Aí você já passou por aqui, você já fica tranquilo. Não, faz parte do processo. Essa dor é a beleza entrando. Adoro essa frase. Eu também. Ai, é muito bom. E pra você, teve algum paciente até agora, assim, que te marcou? Além de você mesmo? Tem uma amiga que eu fiz o preenchimento nela, labial. E ela tinha uma boca assim, bem fininha. Ela falava assim, amigo, eu quero fazer, mas eu tenho muito medo. Eu quero fazer… Imagina, você fazer num amigo, eu acho que… A responsabilidade é muito maior. Né? E aí ela falou assim, não, amigo, eu quero fazer. E ela ficava falando, quero a boca igual de não sei o quê. Eu falei, calma. Um passo de cada vez. Você vai ser a minha primeira paciente. A partir daqui que eu vou ter certeza de tudo na minha vida, né? E aí eu fiz o preenchimento nela, assim. E ela ficou, assim, apaixonada pelo resultado. Aí eu falei assim, agora acho que eu tô seguro pra fazer pra outras pessoas. Porque eu acho que o primeiro paciente é sempre o que marca muito. Com certeza. Né, o primeiro paciente, assim, a mão trêmula ali, você fala, ó, eu sei que eu tô tremendo, tá? Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, tremendo e fazendo, e aí eu nunca esqueci o resultado. Por quê? Você vê a expectativa da pessoa, você vê a entrega, você vê o pós, você fala, olha, realmente, aquilo que eu vi sobre o pós é algo que eu preciso pontuar pra essa paciente, porque às vezes a gente vende alguns procedimentos, uma única sessão. Você já, por exemplo, a toxina botulínica, ela entrega ali para você o resultado, pode ser numa sessão e nem sempre vai precisar de um retoque. Sim. Mas agora, por exemplo, um ácido hialurônico. Às vezes precisa de mais, né? Você não pode fazer de uma vez também, é até perigoso. E aí eu lembro que eu até comentei com os colegas, né? Mostrei o antes, depois e o pós, né? Já feito. Falei assim, olha, é legal porque assim… Você já sabe que precisa de um retoque aqui e você já sabe como abordar o paciente. Porque ele veio, mas peraí, é assim, não, mas faz parte, é assim, é assim. Então, assim, você já começa a ter aquela primeira vivência ali. E ali verdade. Você já vê que você já se sente. Se você precisa se preparar mais ou se você já segue ali conforme você já tá. Porque teve alguns colegas que comentaram algumas experiências que teve com alguns pacientes e assim, se frustraram muito. Falavam, nossa, mas é porque eu fui fazer e aí…
o paciente relatou isso, relatou aquilo, e a pessoa fica assim, ali um pouco frustrada, Uhum. murcha. Não, mas isso faz parte. Isso Acontece. faz parte, isso vai acontecer, não é uma nem duas vezes. E o que a gente precisa é alinhar com o paciente é a expectativa e a realidade, Uhum. né? E aí, essa fase de amadurecimento é muito importante pra gente na profissão. Senão Não, com certeza, né? Ter todo esse know-how é importantíssimo. E que bom que você tá fazendo da melhor forma possível. E pensando em futuro, qual procedimento você não quer abandonar de forma nenhuma? É o que você quer levar pro seu consultório? É o que você quer levar pra cada um dos seus pacientes? Que assim, é o seu procedimento queridinho. Eu gostei muito de fios. Olha. Acho que fios, assim, é algo que, desde a primeira vez que eu vi ali os resultados e vi os benefícios de fios, assim, eu sou completamente apaixonado. Mas até que eu falo no meu Instagram, eu falo assim, o que você quer hoje de resultado? Porque todos os protocolos fazem parte desse resultado que você espera, né? Eu quero uma pele jovem, então vou fazer a toxina? Depende. Depende, sua pele tá boa pra receber? Essa Tá ruga hidratada? tá estática? Uhum. Uma ruga estática, a toxina ali não vai resolver de primeira, às vezes nem vai resolver. Você vai precisar associar a toxina com outros protocolos. Então, assim, eu gosto muito do facial, do rejuvenescimento, né? A gente tem contato ali bastante com o corporal, tudo, mas assim, é muito legal também. Mas assim, o rejuvenescimento facial ali, o que faz mágico, parte… né? Nossa, é transformador. É muito A gente legal. vê cada resultado incrível, né? E acho que é porque a primeira coisa que você olha no espelho… Sim, completamente. É o seu rosto, é a sua primeira imagem. Quando você chega, é a primeira coisa que as pessoas vão olhar. Então, se tratando de rejuvenescimento facial ali, eu amo todos, mas eu gosto muito de fios. Olha, que bom, porque é difícil, viu? A maioria dos alunos chegam aqui e falam toxina. Eu nem pergunto, já é toxina. Ou então, preenchedores. Fios é legal, é bom a gente saber. É interessante, porque a capacidade que os fios têm de regenerar a nossa pele é maravilhosa. Ótimo, de causar um tem efeito tudo, lifting também. incrível. E são vários tipos de fios, a gente tá falando de vários espessamentos que podem ser, assim, incríveis para diversos momentos da vida de cada um, né? Várias técnicas assim, que a gente pode aplicar para resultados diferentes. Então, eu gosto muito dessa versatilidade que os fios trazem, assim. Eu acho incrível a forma como você pode trabalhar. Toxina é maravilhoso? É maravilhoso. É um protocolo ali e ela te entrega exatamente o que você espera. Sim. Mas assim, acho que o fio tem uma coisa assim de surpreender. Você fala, meu Deus, isso aqui tá muito bom. Ai, adoro. Gosto muito. Veja, olha, eu preciso pôr alguns. Marcava. Eu quero. Não, eu sou aquela pessoa que adora um procedimento, viu? Eu não posso… Adoro ser cobaia. Me chama que eu vou. Então pronto. Prontinho, né? Não, mas que bom, né? Acho que a gente tá indo pra um caminho muito bom, né? Você tem muita certeza daquilo que você quer, você tem muita segurança, mas principalmente muito respeito e muita responsabilidade, que eu acho que é o fundamental, né? A gente não pode esquecer que antes de ser um profissional esteta, vocês são profissionais de saúde. Né? E o cuidado, o zelo, só pela forma de falar a gente já sabe a diferença de um bom profissional de um profissional mediano, né? Uma pessoa que se preocupa com o paciente, né? Então pra gente é muito bom de ver que o acompanhamento no Nepuga tá dando certo, porque vocês estão virando esses profissionais incríveis, né? O que pra gente, o nosso sucesso é esse sucesso, né? É ver que vocês estão se desenvolvendo, estão entendendo que aquilo ali não é um número, não é mais um agendamento, é uma pessoa, é um paciente e que precisa ser cuidado de ponta a ponta. E aí o diferencial que a gente traz como profissional da saúde é justamente fazer a anamnese correta, entender que aquela pele não precisa necessariamente só daquele procedimento, né? Entender que precisa de um preparo, né? Ter aquele manejo de intercorrência, ter aquele manejo com o paciente, né? E essa dedicação é linda de ver. Pra gente é maravilhoso, é muito satisfatório ver o tanto que vocês estão se desenvolvendo e os profissionais incríveis que vocês estão se tornando, né? Eu tenho muito orgulho em pertencer e realmente quando a gente chega, a nossa mente abre, né? Quando a gente assiste ali toda a vivência e as primeiras coisas que a gente aprende é alinhar a expectativa do paciente com a realidade. E você precisa ser muito claro, ser muito verdadeiro, ser muito transparente com o seu paciente. Sim, total. Né? Não é só porque você quer vender um procedimento, que você quer vender uma seringa para o paciente, que você vai prometer um resultado milagroso com aquilo. Não. A gente precisa ser muito verdadeiro e isso traz bons frutos, porque isso faz com que aquele
retorne para você. Uhum. Faz com que ele tenha confiança no seu trabalho. E ele vai ver na prática de que aquilo que você está falando é verdade. Do que, de repente, você vender ali algo milagroso, Uhum. né? Distorcer completamente um resultado para o paciente. Ele vai olhar, ele vai se frustrar. E ali você já perdeu um paciente que, de repente, traria outros pacientes, né? E a gente, quanto profissional da saúde, a gente precisa entender que o emocional do paciente faz parte de todo o Com conjunto certeza. saúde, né? Então, lidar com a expectativa daquele paciente de maneira cautelosa e de maneira responsável faz parte do pilar da saúde, né? Porque vai impactar diretamente no emocional daquele paciente, na confiança daquele paciente, na rotina, até no profissional daquele paciente, Verdade. né? Então, a gente, como profissional da saúde, a gente tem que entender que não é só ali a questão clínica do paciente, ali o que ele tem de manifestação clínica, mas o que ele tem como expectativa, como emocional, como aquilo vai impactar a vida dele. Com certeza, né? E, doutor Silas, se a gente puder pensar em futuro, quais são suas expectativas para o ano que vem? O que você espera? É terminar pós? Começar a atender? E o que você espera para daqui 5 anos? Para onde você vê o seu futuro como profissional na área da estética? Olha, para o próximo ano, eu pretendo me aprimorar muito mais, né? Porque eu tô finalizando agora, e aí eu já tô com aquela ânsia de poder me aprimorar, de ter mais confiança cada vez mais, assim, de chegar a olhar e falar, não, esse procedimento aqui, pra mim é tranquilo, e já começar a procurar o que há de novo no mercado, o que há de diferencial, porque eu acho que o diferencial é que traz ali você como referência naquilo que você quer exercer. E daqui 5 anos, eu quero ser referência naquilo que eu faço. É óbvio que a gente não consegue ser referência em absolutamente tudo. Uhum. Mas a gente pode olhar aquele procedimento e falar assim, ó, olha, isso aqui eu consigo fazer diferente, isso aqui eu consigo fazer muito bem executado, o mercado oferece isso e eu sou referência nisso. Então, eu pretendo, daqui a 5 anos, ser o profissional que, quando vai pensar em procedimentos, falar assim, não, esse aqui eu vou fazer com o Silas. E ele é referência nisso. E, doutor, a gente já tá encaminhando pro momento final, né? Eu acho que esse papo… Rápido. Então, nem ouvi. Foi ótimo o papo. Mas antes da gente terminar, eu queria falar sobre um ponto que é muito importante, né? Que dentro da instituição, e a doutora Ana, ela traz muito a importância da gente trabalhar a beleza invisível, né? Que é ressaltar aquilo que a pessoa já tem de belo, sem exageros, sem ir além daquilo que é o necessário. E eu queria saber, na sua opinião, o que você acha, se você concorda com esse processo de trazer naturalidade, de cuidado responsável com o paciente, né? Eu acho que é bom a gente captar as informações e saber como é que tá, né, essa nossa leva de profissionais, né? O que vocês esperam ali pro seu atendimento. Olha, igual a gente falou anteriormente, né, sobre a expectativa do paciente, hoje a gente vê que algumas pessoas sofrem ali de uma distorção de imagem, onde nada mais é o suficiente, estão sempre em busca de procedimentos. E a gente, quanto profissional, a gente tem que ser, além de executar ali com responsabilidade de procedimento, também ser educador. Né, e falar para a pessoa, falar, olha, dentro do que você já tem hoje de muito bonito, né, de seu, que já é muito bonito, a gente pode ressaltar isso, a gente pode melhorar isso, mas e ter muito cuidado, porque faz parte também do nosso caráter quanto profissional. Né? O que a gente pegar a pessoa, ver a identidade dela e ressaltar aquilo que ela tem já ali de bonito e deixar mais bonito ainda, mais valorizado, com que ela tenha mais segurança e fazer com que ela desprenda daquela distorção de imagem, porque nem sempre o que a gente vê de bonito no outro quer dizer que vai ficar bonito na gente. A gente precisa respeitar muito a individualidade, né? Exatamente. Quem a gente precisa respeitar ali os nossos traços para não ficar aquela distorção de imagem, Com de certeza. ficar irreconhecível e ali fugir até pro estranhamento, né? E aí perguntar, quem que você fez? Que é para eu passar bem longe. Né? Então, assim, quando a gente respeita ali o paciente, né? A gente precisa ser muito cauteloso e saber também dizer ou não. Né? Você vê que a pessoa tá passando do ponto. Olha, tá passando do ponto. Não é ideal, não é indicado, não vou fazer.
né? Isso faz parte de respeitar a nossa ética quanto profissional e respeitar o paciente, né? Identificar isso no paciente e já agir de maneira preventiva. Porque realmente eu gosto muito da naturalidade. Amo. Eu gosto da naturalidade, mas eu sou daquele tipo que também fala assim, ó, tá bonito, mas acho que fez alguma coisinha Não, mas não é ali. aquela coisa que, nossa, a pessoa vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer, né? E de repente falar assim, não, meu Deus, ela se encheu de procedimento. Uhum. De repente você olhar pra uma pessoa e falar assim, não, ela tá Nossa, com o botox tá em dia, bonita, tá hein? bonito. Onde que você Não- faz? Quem é o seu profissional? Não é não aparentar que tem procedimento, mas aparentar que tem procedimento da forma correta, Exatamente. né? Fala, olha De uma que forma bem feito. bonita. Olha que Exatamente. bonito. Né? Não quer dizer, não tem procedimento nenhum. Não, eu Não, tenho tenho sim. procedimentos. E olha o efeito que ficou em mim. Estão bem executados, Uhum. estão me respeitando a minha anatomia. Exato. Né? Então, eu quero seguir por essa linha e eu acho que os profissionais, por mais difícil que seja, né, dizer um não para o paciente, orientá-lo e educá-lo, a gente precisa preservar isso. A gente precisa, porque a gente vai respeitar o paciente e se respeitar quanto profissional. E é isso que vai fazer o paciente voltar, né? Porque ele vai falar, não, se ele foi capaz de me dizer não pra algo que eu quero, que eu queria pagar, ele tá no caminho certo, ele vai me orientar da forma correta, ele vai fazer os procedimentos que eu quero da melhor forma, Exatamente. Né? E dormir, assim, com a consciência tranquila, Com né? certeza, que é o melhor. Porque você olhar para o paciente e falar assim, nossa, acho que exagerei. Mas o paciente gostou. Mas assim, eu quanto profissional, né? E o meu eu profissional, será que ele tá feliz com esse resultado? Exato. Porque a gente sabe, às vezes, no exagero, que pode ter mais intercorrência, pode ter ali um efeito adverso que a pessoa não tá esperando. Ela pode ter gostado naquele momento, mas e o pós? Né? Como profissional bem qualificado, você pensa em tudo, né? No processo completo. E hoje, intercorrência é o que a gente mais vê por profissionais que não respeitam a individualidade, que não sabe dizer para o paciente a hora de parar e pensam apenas ali no retorno financeiro. E aí isso gera uma série de problemas que acabam prejudicando a gente que está executando o trabalho ali de maneira correta. E faz com que pessoas apontem um dedo. Olha, mas fez com esse profissional. Se tivesse feito com esse… Não tinha então, dado assim, isso. Isso acaba prejudicando a nós, profissionais, como um todo. Sim, verdade. Né? Isso traz pra gente uma imagem, traz uma atenção que não é o que a gente espera, não é o que a gente quer. Perfeito, né? Eu acho que isso é o caminho que a gente quer realmente levar, né? Pessoas que trabalham com responsabilidade, com ética, né? E com o melhor procedimento possível ali para os pacientes. É o que a gente quer levar para cada um. E, doutora, eu queria deixar esse momento aberto para você fazer uma reflexão, dar uma dica para alguém que passou por tudo aquilo que você passou e que precisa de uma mensagem de carinho pra seguir em frente, pra trilhar um caminho igual você trilhou, que é um caminho lindo e que eu tenho certeza que já é bem sucedido e que cada dia mais vai ser ainda mais. Então, se você pudesse finalizar esse podcast pra gente aproveitar que é o último podcast da nossa temporada, né? O que você falaria ou o que você gostaria de ter ouvido? Eu quero dizer para essas pessoas que estão pensando em seguir esse sonho, que independente da realidade que você esteja, apenas comece. Acredite em você. Se você tiver que voltar 10, como eu falei, 10, 15, 5, 3 passos atrás, retorne. Porque assim, o futuro é muito promissor. Você está realizado, você está feliz, exercendo aquilo que você mais ama. Não tem nada no mundo que pague esse preço. Então assim, por mais difícil que seja, por mais que você tenha que abrir mão de coisas que hoje você já tem, abra mão, vai, planeje. Seja muito responsável com as suas escolhas. Tenha certeza que é realmente esse que você quer. E viva a sua experiência, viva o seu sonho. É difícil. Exige muita responsabilidade. Mas tanto o seu profissional quanto o seu pessoal pode ser muito bem sucedido nessa jornada. Pode não, vai ser muito bem sucedido nessa jornada. A partir do momento que você se comprometer com você, com o seu futuro e com as pessoas que vão trilhar também o seu caminho. Acho que é isso mesmo que a gente quer levar, né? Muito obrigada por ter se disposto, vindo até aqui, né? Ter compartilhado a sua vida. Fica o convite para as próximas temporadas, com certeza. Quero saber como é que tá a vida de formado, de como que tá sendo os seus atendimentos, se era isso mesmo, qual procedimento você mais queria fazer, mais você tá fazendo, né? Fica o convite pra gente ficar ali conversando e se atualizando, né? Eu espero
desejo todo o sucesso do mundo, que 2026 para você seja um ano incrível. Obrigado. Cheio de muito sucesso, muita realização, né? Então, obrigada de novo por ter topado, por estar aqui comigo hoje, dividindo esse último podcast, esse último momento de 2025, né? Muito bom poder fazer essa troca com você aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, assim, sucesso para todos nós, para vocês profissionais que estão aí iniciando, que vão iniciar, sucesso para todos. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz em receber o convite, em participar e com certeza estarei mais vezes. E assim, trago atualizações, trago novidades, Quero sim. Assim, vida real. Eu tá? quero sim, por favor. Muito obrigado mesmo. E você que tá ouvindo a gente, que também quer, assim como o Dr. Silas, tá nessa mesa, conversar com a gente, compartilhar sobre a sua trajetória, inspirar outras pessoas a seguirem o caminho da saúde estética, a nossa mesa está completamente aberta. Na nossa próxima temporada já vai iniciar ano que vem e a gente convida cada um de vocês para contar um pouquinho mais. A gente está rodando o Brasil, né, em busca de novas histórias, em busca de novos doutores e para conhecer cada um dos nossos alunos. Né, o Nepuga esse ano completou 20 anos de história, então é muita história, é muita coisa que a gente tem ali na bagagem dos nossos mais de 70 mil alunos formados. Então a gente quer conhecer cada um de vocês e que na próxima temporada, você que está assistindo seja o próximo entrevistado. Então, se esse é seu desejo, entre em contato com a gente nas redes sociais ou a gente entra em contato também, viu? Então, muito obrigada por todo mundo que assistiu. Foram mais de 60 mil visualizações ao longo desses 6 meses de podcast que a gente teve. Agradeço a cada um que viu, cada história. Espero que a gente tenha conseguido, né, impactar a vida de cada um, mostrar um pouquinho mais sobre como é a realidade de quem vive a saúde estética de verdade, né? Porque são pessoas reais que estão aqui cada dia que a gente entrevista, cada uma com uma profissão diferente, com uma realidade, vindo de estados, cidades, até países diferentes, né? Então, que vocês venham aqui, inspirem outras pessoas, contem mais sobre vocês e eu te espero na nossa próxima temporada. Tchau, tchau!